Olá, meu amigo, minha amiga que vai prestar concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aqui é a professora Letícia Santos e, conforme prometido, estou aqui para falar do assunto o qual vocês têm mais dificuldade. Lembra daquela publicação lá no meu Instagram que eu pedi para que vocês comentassem? Então, e trarei também questões da banca Instituto OACP sobre. O assunto que venceu foi colocação pronominal. Então, vem comigo, assista até o fim, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Primeiramente, você precisa saber quais são os pronomes átonos da língua portuguesa. Então, vamos lá. Pegue papel, a caneta, anote aí para não esquecer mais. Me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, leis, os, as. Anotou? Agora, você precisa saber qual a posição ele vai assumir na frase. Dependendo dessa posição, chamaremos de um nome. Se ele vier antes do verbo, chamaremos de próclise. Por exemplo, eu te amo. Percebe que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo amar? Então, chamamos de próclise. Se o pronome vier depois do verbo, chamaremos de ênclise. Por exemplo, eu amo-te. Percebe que o pronome átono veio depois do verbo amar? Já a mesóclise é quando o pronome vem no meio do verbo. Por exemplo, amar-te-ei eternamente. O verbo é amarei, mas o pronome vem no meio do verbo. Por isso fica amar-te-ei. Então, agora você já sabe o que é próclise, ênclise e mesóclise. Vamos à primeira questão da banca Instituto OACP sobre colocação pronominal. Vamos com tudo! Questão de 2020. Analise a colocação do pronome se destacado no trecho. A notícia espalhou-se como um acontecimento improvável e assinale a alternativa correta. Letra A. O pronome se poderia ser utilizado em posição proclítica. A notícia se espalhou como um acontecimento improvável e a frase ainda estaria correta. Com certeza, pode marcar essa aí sem medo. Por quê? Sujeito explícito, colocação facultativa. E o sujeito está explícito aí, que é a notícia. Mas vamos ver as outras alternativas. B. Se o verbo espalhou estivesse no futuro, espalhará, o pronome se deveria ser utilizado antes do verbo. Errado. Por quê? Quando o verbo está no futuro, usa-se mesóclise, ou seja, espalhar-se-á. Letra C. A utilização do pronome se após o verbo espalhou torna a frase informal. Muito errado, porque a gente não usa a ênclise normalmente, então torna formal. D. Caso o pronome se fosse utilizado antes do verbo espalhou, a frase não atenderia às normas gramaticais. Totalmente errado, porque é facultativo. Letra E. O uso do pronome se após o verbo espalhou aproxima-se da fala comum do dia a dia, o que torna a frase inadequada. Nada a ver. Pode eliminar. Então, alternativa correta, letra A. Meu aluno, minha aluna, vocês perceberam que para dar o exemplo de próclise e ênclise eu usei a mesma frase, só mudei a posição dos pronomes? Eu disse eu te amo como exemplo de próclise e eu amo-te como exemplo de ênclise. Então, por quê? Quando o sujeito está explícito, nesse caso o sujeito é o eu, a colocação pronominal é facultativa, pode ser tanto próclise como ênclise. E aproveitando o ensejo, quando alguém disser te amo, você pensa duas vezes. Sai fora que é cilada, tá bom? Porque nós não podemos iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. Agora, se disser amo-te, aí você já pode acreditar mais um pouquinho, tá bom? Agora, vamos ver mais duas questões sobre sujeito explícito da banca Instituto OACP, porque ela pede muito sobre sujeito explícito em colocação pronominal. Então, vocês têm de gravar isso. Vem comigo. Questão de 2019. Em relação à colocação dos pronomes oblíquos, assinale a alternativa correta. Letra A. Envale-se dela sempre que a oportunidade se apresenta.
o pronome ser poderia ser utilizado antes do verbo vale e ainda assim atenderia à norma culta. Pode descartar, meu aluno, minha aluna. Por quê? Não podemos iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono. Letra B. Em ele atende, rasteja, se serviu até eles. O pronome ser deveria ser colocado antes do verbo rasteja? Claro que não, né, meu aluno e minha aluna? Porque depois de vírgula, inicia-se uma oração. E não podemos iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono. Letra C. Em ele será o suficientemente corajoso para se despedir de seus apaixonantes flagelos? O pronome ser não poderia ser utilizado após o verbo despedir, pois ele está no infinitivo. Não, não. Lembre-se que, quando o verbo está no infinitivo, a colocação pronominal é facultativa, mesmo havendo fator atrativo. Então, está incorreto. Letra D. Em nela ele se recusa a mexer? O pronome se poderia ser colocado após o verbo recusa, formando recusa-se, visto que o sujeito da frase está explícito. Correto. Pode marcar sem medo, letra D de Deus. Mais uma questão de 2019. Considerando a colocação dos pronomes oblíquos na norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Letra A. Em a mente me mete medo, o pronome me poderia ser utilizado após o verbo mete, formando mete-me, visto que o sujeito a mente está explícito. Com certeza, pode marcar sem medo, sujeito explícito, colocação pronominal facultativa. Pode ser tanto próclise como ênclise. Prontinho, agora vamos ver as outras alternativas. Letra B. Em estagnar-se em conluio com um adiantamento robusto de arrependimentos, o pronome se poderia vir no início da oração, formando se estagnar, pois é um caso facultativo de colocação pronominal. Claro que não, né, meu aluno e minha aluna? Não podemos iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. Letra C. Então, há vezes que ela se desapega de nós, o pronome se deveria estar após o verbo desapega, formando desapega-se, para se adequar à linguagem formal. Claro que não, porque sujeito explícito, colocação pronominal facultativa. Sujeito aí é o ela. Letra D. Em reviravoltas constantes, me deixam com desejo aguçado de parar à porta da insanidade. O pronome me deveria ser colocado após o verbo deixam, formando deixa-me, visto que o sujeito não está explícito. Alternativa incorreta, visto que o sujeito está explícito sim. O sujeito é reviravoltas. Então, alternativa correta, letra A. Vamos com tudo, questão de 2020. Analise o pronome destacado em o céu, cansado da torpeza da humanidade, se refugiou em outro céu mais distante. E assinale o que for correto. Letra A. O termo destacado é um pronome que indica posse? Nada a ver. Tem nada a ver com o pronome possessivo. Letra B. O pronome destacado, para adequar-se às regras de colocação pronominal, deveria ser utilizado após o verbo refugiou, formando refugiou-se, visto que não é correto utilizá-lo diretamente após vírgulas. Correto, correto, correto. Pode marcar sem medo letra B. Por quê? Porque não podemos iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. E, como já te disse, depois de vírgula você inicia uma oração. Então, corretinho. Letra C. Se é um pronome pessoal do caso reto, pois se refere ao sujeito da oração o céu. Nada a ver, isso aí sempre tem o desavisado que cai. Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Nada a ver. Letra D. Se, no contexto apresentado, é um pronome demonstrativo, pois serve para demonstrar a localização do refúgio do céu. Nada, 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 nada a ver. Letra E. Se é um pronome indefinido, já que não é possível saber a que termo da oração ele se relaciona. Claro que não. Descarta. Letra B é a correta. Então, meu aluno, minha aluna, como eu disse antes no exemplo do te amo, vocês concordam que quando colocamos uma vírgula, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, a gente está iniciando uma oração? Logo, não podemos usar o pronome oblíquo átono para iniciar essa oração, beleza? Isso aí é essencial, a banca sempre vai querer saber se você sabe isso, tá bom? Então, fique ligado.
Agora, vamos à quinta questão da banca Institutal ACP sobre colocação pronominal. Questão de 2019. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Letra A. Me explique isso de novo, por favor. Já sabe que está incorreta, né, meu aluno e minha aluna? Pois iniciou a oração com o pronome oblíquo átono me. Então, descartada. Letra B. Ele não tornou-se o homem que era por mero acidente. Incorreta, porque não é um fator atrativo de pronome, ou seja, deveria ser usado a próclise e não a ênclise. Então, a alternativa é incorreta. Letra C. Calarei-me para sempre, nada de mais certo e seguro. Totalmente errado, porque verbo no futuro usa-se mesóclise. Deveria ficar calar-me-ei. Então, a alternativa é incorreta. Letra D. Já perdi-me várias vezes pelos caminhos desta vida. Incorreto também, porque já é um advérbio, então é um fator atrativo de pronome, ou seja, deveria ser usado a próclise, o pronome antes do verbo. Então, alternativa incorreta. Letra E. Humilharam-no e publicaram o vídeo desse confronto na internet. Beleza, alternativa totalmente correta. Então, meu aluno, minha aluna, grava aí, pega o papelzinho e anota. Quando os verbos terminarem em m, ão ou oi, os pronomes oblíquos átonos o, a, os, as assumirão a forma no, na, nos, nas. Por exemplo, eles esperam na impacientes. Eu não poderia dizer eles a esperam ou eles esperam as... Não, eles esperam na impacientes, beleza? Porque o verbo aí, ó, esperam, terminou em M. Então, usa-se a forma na. Agora, vamos à sexta questão da banca Instituto OCP sobre colocação pronominal. Questão de 2019. Em não te surpreende que é correto afirmar que a colocação do pronome antes do verbo é, letra A, obrigatória devido ao advérbio de negação. Com certeza, já pode marcar essa aí de cara. Porque quando há advérbio de negação, palavras de sentido negativo, né? Não, nunca, ninguém, jamais, já sabe que é um fator atrativo de pronome. Ou seja, deve usar a próclise, o pronome antes do verbo. Então, já marca aí letra A, que é a da vitória. Letra B, obrigatória devido ao fato de estar em posição inicial na oração. Não. Letra C, obrigatória, pois acompanha o verbo nocional. Também não, né? Que é um verbo de ação, tem nada a ver. Letra D, facultativa, pois há conjunção após o verbo. Nada a ver, nem tem conjunção aí. Letra E, facultativa, uma vez que não há fator de próclise. Claro que há fator de próclise, que é o advérbio de negação. Então, alternativa correta, letra A. É isso, minha amiga, meu amigo. Espero de coração que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês, tá bom? E não se esqueça de marcar os amigos que vão prestar concurso para a PSERG e aqueles também que têm dúvidas em colocação pronominal, em língua portuguesa, porque vai ajudá-lo muito. Além disso, se você quiser direcionar o seu estudo em língua portuguesa para a PSERG comigo, faça sua inscrição aqui no link abaixo, na descrição do vídeo, se você estiver me assistindo pelo YouTube. E se você estiver me assistindo pelo Instagram, o link está lá na bio do meu perfil, tá bom? Um beijo, até a próxima!